Olá, Mônica Oliveira aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre pensamentos inacabados. Exatamente, pensamentos inacabados são obstáculos muito grandes para que você e eu consigamos fazer exatamente aquilo que nós desejamos. E aí, o que é isso, né? O que será essa história de pensamento inacabado? É algo tão simples, mas é tão sério e tão profundo, porque sorrateiramente a gente não percebe o que nós fazemos e como nós nos prejudicamos por causa dos pensamentos inacabados. Pensa comigo, quantas vezes você já assumiu aí um compromisso sabendo lá no fundo que você não iria conseguir comparecer? Quantas vezes você já falou alguma coisa, falou algo para alguém, sabendo que não era para você ter falado? Será que você já comeu alguma coisa ou já gastou dinheiro comprando coisas que você não necessitava, não precisava? Olha, todas essas ações, posso dizer assim, sem comando, são seus pensamentos inacabados. E pensamento inacabado tira o seu foco daquilo que você precisa fazer. Confunde a sua mente, prejudica sua produtividade, prejudica seus resultados. E pensamento inacabado, eu posso dizer que é tudo aquilo que está aí solto na sua mente. São pensamentos que você acabou abrindo, mas não concluiu por algum motivo. Abri e não acabei, não concluí. Então, eu posso colocar aqui para você alguns exemplos, por exemplo, de pensamentos inacabados. Conversas que param pela metade. Você começa um assunto, começa a conversar com alguém, determinada coisa, tá, parou. Aquela resposta no WhatsApp que você precisa dar. Sabe quando você abre um monte de mensagens no WhatsApp, você começa a abrir, depois eu respondo, depois eu respondo, depois eu respondo, depois eu respondo, e aí a sua mente vai guardando aquilo tudo, o seu inconsciente vai guardando aqueles compromissos que, na verdade, você assume ali com você mesmo e com aquela mensagem, e você não consegue dar conta depois, e você fica guardando e ruminando aquilo lá. E-mails também, né? E-mails que você lê e precisa retornar e não responde. Isso também da mesma maneira que acontece com as mensagens no celular. Aquilo que vai ficando pendente. Então você vai enchendo a sua mente subconsciente de pendência. Por quê? Porque no momento presente você está lendo, mas o nosso momento presente, ele tem duração de 3 a 4 segundos. Depois disso, ele vai para a memória de longo prazo. Se aquilo que você leu criou uma relevância naquele momento para você de alguma forma, uma importância, aquilo vai para a sua memória de longo prazo. E ali vai para o seu subconsciente, inconsciente ou memória de longo prazo. Você começa a ruminar esse monte de coisas. Ligações que você tem que fazer. Pensa quantas coisas você tem que resolver. E você começa a ficar pensando, ruminando e não resolve. Você pensa, daqui a pouco eu ligo, daqui a pouco eu respondo, daqui a pouco, quando vê, tá no dia seguinte. E aí você dorme e aquilo tudo fica ali ruminando no seu inconsciente. Quantas coisas em casa, de repente, você precisa arrumar. Tem coisa quebrada que eu tenho que arrumar. Tem uma gaveta que eu preciso arrumar. Lista de compras, quantas vezes você quer fazer uma lista de compras na sua memória e aí você não faz numa lista adequada para você já sair de casa sabendo que você vai comprar e fica tudo na sua memória. Isso vai gerando um estado de ansiedade. De verdade, é uma guerra interior, você nem percebe. É como se esses pensamentos eles ficassem soltos aí dentro e é como se eles virassem, por exemplo, verdadeiras bolhas de gordura numa lente clarinha, por exemplo. Pensa numa lente de óculos cheia de bolinha. Pensa no para-brisa do seu carro
todo branquinho ali, cheio de bolhas. É exatamente assim que funciona lá dentro. Atrapalha a nossa visão. E é como... em consequência disso, você acaba perdendo a sua capacidade de pensar. Você perde a sua capacidade de refletir. Atrapalha a sua produtividade. E aí esse processo vai gerando um estado de ansiedade em seu organismo que em algum momento o corpo fala. O nosso corpo, ele é linguarudo. Quando uma pessoa se cala, ela não consegue falar, ela se cala. O corpo fala. Porque o nosso corpo, ele vai apresentando sinais e vai nos trazendo os sinais. Então, para alcançar um estado de tranquilidade mental, pessoal, você precisa limpar essas brechas desses assuntos que não considera totalmente concluído. E isso é extremamente necessário. Então funciona assim, um cano por onde uma água passa. E ali está passando, fluindo. Esse cano, ele precisa gerar fluidez, continuidade para que a água continue a circular da melhor maneira. Agora imagina a sua vida, o cano da sua energia vital com um furo. Isso significa que a sua energia, a energia da sua vida, ela está sendo drenada, ela está sendo perdida e com isso você perde potência, força para fazer aquilo que você precisa fazer na sua vida. Então, cada vez que nós temos pensamentos inacabados, e eu posso dizer negócios também inacabados, porque pensamentos geram ações. Cada vez que você tem negócios inacabados na sua vida, isso é como se representasse um furo no encanamento de energia na sua vida. E aí, isso está drenando a sua energia, está drenando grande parte da sua energia para algum lugar. E essa sensação é horrível. Essa é a sensação que temos enquanto mantemos negócios inacabados nas nossas vidas, como esses pensamentos se mantêm constantes lá dentro da nossa memória de longo prazo. Nós ficamos rodeando ali, ruminando mentalmente um problema que precisa ser resolvido e ele não termina. É o mesmo que manter uma cadeira no meio da passagem da sua casa. Pensa, imagina a sala da sua casa, como eu tô aqui. A sala da sua casa, você coloca uma cadeira no meio, naquele lugar de passagem. Não tem como passar porque tem um bloqueio ali. Entende? Aí, enquanto aquela cadeira não é retirada e colocada no canto, no local dela, no local adequado, você fica constantemente precisando desviar dela porque ela não está no lugar certo. É a mesma coisa quando tem pensamentos inadequados na nossa mente. Isso cansa. E aí, o que eu faço? Eu utilizo uma técnica, que é uma técnica muito eficaz para desbloquear a minha própria mente com relação a pensamentos e sentimentos, circunstâncias e situações do meu passado e que continuam alimentando uma sensação de dívida, de dever não cumprido, de coisas para resolver. Porque eu também já tive muitos problemas com pensamentos inacabados, com situações inacabadas. E eu sempre preciso voltar e trabalhar esse exercício na minha vida. Por quê? Porque senão eu não consigo prosseguir, literalmente falando. Então, eu quero que você pegue papel e caneta, porque esse vídeo vai fazer muita diferença na sua vida. E eu quero que você faça esse exercício com muita concentração. Pegue papel e caneta, senta no lugar tranquilo, porque eu vou passar para você agora uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a desbloquear, a reduzir aí pensamentos inadequados. São travas emocionais que ficam segurando você em alguns lugares que já era para você ter saído daí.
E eu digo isso porque eu tive que aplicar isso tudo na minha própria vida. Porque problemas, eles vêm, a gente tem que resolver, porque vão vir outros. E quando a gente não consegue resolver por algum momento, como a gente vai fazer? A gente tem que prosseguir a vida. Então, tudo é isso que você está ruminando aí do seu passado, que continua alimentando uma sensação de dívida, uma sensação de dever não cumprido. Vamos lá comigo agora, que eu quero te ajudar a ter mais leveza na alma, na mente. Lembrando que a mente faz parte da alma, ok? Para você prosseguir na sua jornada. Pega papel e caneta e vamos lá. Primeiro, eu quero que você escreva as perguntas que eu vou te falar aqui. Você vai responder essas perguntas. Depois que você desligar esse vídeo, você vai responder essas perguntas com muita calma, tranquilidade, pensando. Pergunta 1, ok? Comece respondendo a seguinte pergunta. O que em sua vida ainda não está totalmente concluído? O que você ainda não conseguiu concluir totalmente na sua vida? Escreva. Pergunta 2. Para qual pessoa ou situação de sua vida você está devendo uma resposta ou um posicionamento? Será que você está devendo uma resposta para você mesmo? Qual circunstância você pode colocar agora? Você pode escrever aí. Qual circunstância? A compra de algo, a mudança, ou fazer um curso ou não, ou ou escrever um livro ou não, ou um relacionamento. Qual situação ou circunstância, ou qual pessoa você está devendo uma resposta ou um posicionamento? Escreva aí agora, ok? Terceiro, qual acontecimento do seu passado você fica aí remoendo constantemente em sua mente? Qual é o acontecimento do seu passado que você fica remoendo constantemente em sua mente? Escreve aí. A próxima pergunta. Quais são os fatos, quais são as situações ou negócios da sua vida que já aconteceram, que você já deu uma resolução para eles, mas que na sua mente você ainda acha que merecia um ponto final melhor do que você já deu? Ou até mesmo aquele que você ainda não tem clareza se você já deu um ponto final para ele. Qual é o fato que merecia um ponto final melhor? Escreve aí essa pergunta. Próxima. Olha que poderoso, que chave poderosa que eu estou trazendo para você aqui nesse vídeo, tá? Qual é o ponto de vista que você considera inacabado, algo inacabado aí dentro de você, aberto, problemático, ou mesmo como uma ferida constante? Sabe aquela ferida que fica te remoendo? O que você pode descrever aí como algo que não está terminado, inacabado, mas que é problema, é problemático? Qual a ferida que você pode descrever, que você precisa resolver? E olha, eu quero que você anota tudo isso que vier, tudo que vier na sua mente, tudo que passar na sua mente sobre situações da vida que ainda te geram desconforto, que ainda te geram desgosto, te geram incômodo, te geram aquela sensação de tristeza. Aproveita, abre o livro das dívidas, de pendências. Tudo isso, gente, eu já fiz isso comigo. Eu precisei fazer isso comigo para prosseguir. Abre o livro de pendências da vida e aqueles contos, aquelas contas, tudo do passado que você sente que ainda precisa ser concluído e não concluiu, escreva. E a partir dessa lista que você vai fazer, nós vamos partir para encerrar essas brechas da sua história e continuar a sua vida de forma mais livre, porque senão você vai morrendo por dentro. E aí o seu físico vai respondendo e daqui a pouco você está cheio de doenças. Eu quero ajudar você a liberar emoções tóxicas, porque existem memórias emocionais aí dentro, através desses pensamentos inacabados que ficam remoendo lá no seu inconsciente, que isso gera transtorno de ansiedade em você. Então, eu quero que você faça o seguinte agora.
Sobre cada aspecto que você escreveu, você vai poder tomar 3 tipos de decisões sobre cada um desses pontos. E eu quero colocar os 3 tipos agora para finalizar esse vídeo, que é uma aula que eu estou te dando aqui com uma ferramenta poderosa para ajudar você a reduzir o nível de ansiedade. Trabalhe essas ferramentas com toda a atenção da sua vida. Primeiro, sobre esses 3, sobre cada ponto que você escreveu, você tem 3 tipos de decisões. 3 tipos de decisão que eu vou colocar aqui, tá? Sobre cada ponto. Primeiro, você vai decidir terminar, acabar, sem mais nem menos, sem desculpa, simplesmente vai lá, faça o que tem que ser feito em relação àquilo ali e diga o que precisa ser dito em relação àquilo ali. Preencha ao lado ou abaixo desses pontos que precisam ser feitos para encerrar e faça isso. Mas eu quero te dar o prazo de 2 dias, depois que você assistir esse vídeo, que você fizer esse exercício, eu quero te dar esse prazo de 2 dias, sabe por quê? Porque essa decisão rápida vai fazer finalmente você varrer essas pendências emocionais aí, essas travas da sua vida, da sua mente. Porque se você falar assim, depois eu faço, você não vai fazer. Então, se comprometa comigo, depois você escreve nos comentários aqui se esse vídeo fez sentido para você, ok? Preencha ao lado ou abaixo dos pontos o que precisa ser feito e faça em 2 dias, sem mais nem menos. Acaba com isso, vai lá e faça, cumpra, termine isso, fale o que precisa falar, faça aquilo que precisa fazer. Eu tô com uma sensação de que eu não arrumo uma gaveta, que seja coisa tão simples assim. Vai lá e faz, 2 dias, ok? Ponto 2, outra decisão, outra forma que você pode decidir, tá? Renegocie os termos. O que seria isso? Provavelmente esse assunto inacabado, esse pensamento inacabado, tinha regras ou termos não cumpridos que ficam aí na sua mente ruminando. E aí pode ser dívida. Eu já tive tantos, querido, tantos problemas. Eu tenho problemas que eu ainda preciso concluir. E eu pego um por um e eu vou trabalhando dessa maneira como eu estou te explicando aqui. E lembrando que problema você resolve um, e aí vem mais outro, tem outros na fila. Por quê? Porque Jesus já nos disse, tem de bom ânimo, porque nesse mundo tereis aflições. E ele já deixou isso para nós. Então resolva um problema, porque vem outro. Isso é normal, é a natureza da vida. Então, tudo isso eu utilizo na minha própria vida. Porque eu também já tive muitos e eu tenho problemas que vêm, são desafios. Eu sempre gosto de substituir a palavra problema por desafio. Então, ponto 2, voltando, renegocie os termos. Você vai... Provavelmente isso tinha regras ou termos que você não cumpriu, que ficam aí na sua mente, ou pode ser que não tenha sido cumprido por outra pessoa, mas pode ser que não tenha sido cumprido por você, e ao invés de você continuar se culpando e acabando com a sua vida por isso, você reveja as condições, faça um planejamento de ações que você pode fazer para resolver isso, formalize prazos com você mesmo e prazos com outra pessoa se for preciso, cumpra isso, crie novas estratégias, novos hábitos. Quando eu parei para fazer a planilha, depois que eu quebrei, depois que eu tive um problema financeiro, eu parei para fazer uma planilha de cálculos, eu falei, meu Deus, como eu vou conseguir resolver isso para prosseguir na minha vida? Porque a vontade que eu tinha era de morrer. E aí, eu criei estratégias, ações, comecei a trabalhar desenvolvendo um projeto que me possibilite rentabilizar valores para resolver aquele problema. E isso me trouxe um renovo, me trouxe uma esperança, me trouxe uma vontade de prosseguir. E isso foi reduzindo o nível de ansiedade. Eu quero que você entenda o quanto isso é importante para você. E ponto 3, para a gente poder terminar esse vídeo, deixe para trás. Esse é o ponto 3. Assuntos passados, pensamentos do passado, que não podem ser mais resolvidos. Então você vai precisar encontrar uma chave interior, uma chave interna aqui na sua mente, no seu sentimento, para se libertar
libertar dessa corrente, se libertar dessa amarra. E a melhor ferramenta que eu vou dizer para você se libertar de amarras do passado, de assuntos passados não resolvidos, que não podem mais ser resolvidos, se chama perdão. Essa é a melhor ferramenta. Se chama perdão. Encontrar em si mesmo perdão por essa situação e finalmente deixar ir, deixa ir. Eu sofri tanto com falta de perdão. Perdão de mim pelos erros administrativos que eu cometi no passado, com relação a dinheiro. Então, eu precisei muito buscar isso em Deus, buscar a essência de Deus na minha vida, para me perdoar. Então, se não dá para resolver, se perdoa e prossiga. Entenda, porque olha que coisa interessante. É muito importante você entender isso. Faça representatividades que você mesmo, para você legitimar o seu cérebro. Você pode legitimar, por exemplo, formalizando uma cerimônia de perdão pessoal sobre aquela situação, sobre aquele assunto, colocando, por exemplo, olha que legal, um barquinho de papel num riacho. Você pode escrever ali, você faz um barquinho de papel, simbolizando o poder das águas de limpar aquela situação na sua vida. Você pode fazer uma carta de perdão, como eu ensino a fazer dentro dos meus cursos da minha mentoria. Uma carta de perdão. Isso é lindo. E aí você quer saber mais sobre isso? Vem para a minha mentoria Destrave Emocional. Você vai aprender tudo, como detalhadamente você vai ressignificar muitas coisas. E eu ensino várias técnicas e uma delas tá dentro desse assunto que eu tô te ensinando aqui no vídeo. Venha para minha mentoria que você vai ter sua vida totalmente transformada nessa área. Depois de passar todos os pontos levantados, colocando cada uma das resoluções, você volta lá no primeiro ponto novamente, leia o problema e a solução que você dará. Eu quero que você faça uma revisão nisso tudo. Então você fecha os olhos, depois que você rever tudo que você escreveu, depois que você rever as soluções que você escolheu para aquele ponto, eu quero que você olhe aquilo tudo, você feche os seus olhos e você faça para si mesmo a seguinte pergunta, aquela pergunta mais sincera para si mesmo. Essa resolução que eu escolhi, ela trará para mim a sensação de dever cumprido em relação a este assunto? Responde para você, sinceramente, sim ou não. Passa e repasse por cada um dos pontos inacabados, por cada um desses negócios, fechando essa lista e comece a realizar as tarefas que você precisa. Essas pequenas tarefas, elas vão fazer toda a diferença na sua vida. Elas serão os remendos nessa tubulação energética que você tem, que vão impedir que a sua energia vital e mental continue a assombrar a sua vida. Para terminar, eu quero dizer para você o seguinte: depois que você realizar cada ponto, um último ato de fechamento, você vai fazer. Você vai repetir para você mesmo a seguinte frase: com essa ação, eu encerro esse assunto para sempre na minha vida. Ok? Fale essa frase. Assunto encerrado. Com essa afirmação poderosa, você vai encerrar definitivamente esses negócios, esse assunto na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, assina o meu canal, dê um like, compartilha com o maior número de pessoas e me encontre no próximo vídeo. Tchau, tchau.